Muito boa noite para todos, você que está chegando para acompanhar a gente nessa live. Eu sou Alexandre Tortorelli e eu tenho me dedicado os últimos 25 anos na gestão de empresas, né? Eu venho trabalhei em grandes empresas no passado como executivo, e a minha paixão, o meu trabalho, a minha alegria sempre foi o desafio de compreender os negócios, de como transformar resultados, como fazer as coisas melhor para trazer mais resultados para a empresa, melhorar os custos, melhorar a rentabilidade e ajudar as empresas a vender mais. Eu gerenciei operações grandes, né, durante 20 anos, trabalhando muito nessas questões de controle de operações, gestão de pessoas, controle de custos, produtividade, que são pontos fundamentais para você poder garantir a parte dos custos do negócio, garantir que a empresa faça as coisas da melhor maneira possível, com os custos adequados e maximizar a rentabilidade, né? Então, quando a gente fala sobre gestão de negócios, né, de maneira muito simples, como é que a gente faz uma empresa vender mais e lucrar mais? A gente precisa realmente vender mais produtos, ter mais receitas, ter menos custos e sobrar dinheiro para fazer lucro. Simples, né? Então, são duas coisas importantes: receitas, custos e lucro. Quanto mais receitas eu tenho, menos custos eu tenho, melhor a minha margem, melhor o meu lucro, mais lucro eu tenho. Então, são dois pilares fundamentais de qualquer negócio e que a gente trabalhando fortemente com eles, né, para aumentar essa parte das receitas e gerenciar, controlar essa parte dos custos, nós vamos construir um negócio mais rentável, com mais lucro para você, que é empresário que está conduzindo o seu negócio aí. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que é muito importante, que é precificação. Olha só. Então a gente está falando hoje de trabalhar lá em cima, na questão de receitas, na forma da gente aumentar as receitas, de aumentar o faturamento e aumentar as vendas. E o preço é a base de uma boa gestão de aumento de receitas e também da gestão dos custos, né? O preço tem uma função muito importante, né? Vamos falar da função de preços. Como a gente falou, são pilares, fundamentos que a gente vai aplicando nos negócios para que ele possa se desenvolver de maneira lucrativa e rentável. Então vamos lá. Preço, ele tem algumas funções importantes para o seu negócio, que são cobrir custos diretos, né? O que são os custos diretos? São os custos que você empreende, utiliza, aplica diretamente na confecção do produto ou na execução do serviço, aquilo que está diretamente relacionado com o produto, com a execução daquele item, daquele produto, né? Depois, qual é a outra função que o preço tem? Ele tem que cobrir as despesas variáveis. O que são despesas variáveis? Despesas variáveis são aquelas que estão associadas à venda e elas vão crescer, aumentar ou diminuir de acordo com a venda que você tem. Por exemplo, se eu vendo mais produtos, eu vou pagar mais impostos. É uma despesa variável que está lá. Comissão de vendedores, eu pago percentual pela venda. Então, quanto mais eu vendo, mais comissão eu vou pagar. Você tem um negócio, vende pelo cartão de crédito, tem as taxas do cartão. Então, quanto mais vende, mais taxas eu vou pagar. Então, essas são despesas variáveis que o preço tem que levar em consideração para poder cobrir essas despesas que você vai ter na sua operação. O que mais que ele tem? Despesas fixas. O que são despesas fixas? É aquilo que você tem, que você criou de estrutura do seu negócio para que ele possa funcionar de maneira adequada e para que ele possa entregar o produto que você dispôs a fazer. Então, vamos lá, eu tenho uma empresa de instalação de telefonia, como tem uns amigos que têm. Então, eu tenho lá o meu escritório, lá eu tenho a equipe de vendas, a equipe de atendimento, eu tenho os computadores, eu tenho o cafezinho, eu tenho a luz, eu tenho o aluguel, né? Essa estrutura que eu montei são custos que estão disponíveis na empresa para fazer rodar aquela operação. Aquilo lá, se eu vendo mais, se eu vendo menos, vai estar lá, vou estar pagando aluguel do mesmo jeito, por isso que a gente chama de despesas fixas, elas vão estar presentes de maneira física e sempre constantes. Então, a gente precisa entender que o preço do produto também tem que cobrir as despesas fixas, tá? O que mais que o preço tem que fazer? E aí eu vou falar uma coisa que deveria estar simples, né, de entender, mas tem que remunerar o empreendedor. Você acha que é simples isso, mas muita gente esquece disso. E eu vou te dar alguns exemplos aqui para frente para entender por que
você, como empreendedor, tem que ser remunerado, né? E exemplos de negócios que o empreendedor simplesmente esqueceu. Eu sou dono do negócio, né? Então eu não coloco o meu custo na operação. Alguém nunca, né, você coloca o seu custo na operação, você paga o hora do seu trabalho, né? Então eu falo, como que eu tenho que pagar a minha hora, né? Então eu preciso entender qual é o valor do meu trabalho. Você que é empreendedor, que você é o dono, você tem valor, né? Lógico. E então o custo, o preço do seu produto tem que pagar o esforço que você faz para empreender. O que mais então que o preço tem que fazer? Finalmente, ele tem que produzir lucro para o seu negócio, tem que pagar todas aquelas despesas que a gente falou, de custos diretos, despesas variáveis, custos fixos, as despesas fixas, remunerar o empreendedor e produzir lucro, né? Se eu faço um negócio que não traz lucro, ele simplesmente não vai prosperar, não vai se desenvolver e a empresa está fadada aí a fechar, né? Então essas são as premissas e as funções básicas do que o preço tem que, da função preço dentro do seu negócio. Mas tem uma função além, né, que a gente vai falar que é uma função agregada. O preço tem uma função muito importante, que é dar suporte para a sua estratégia de posicionamento de negócio. Olha aqui. Então aqui a gente já começa a falar alguma coisa um pouquinho mais diferente, que é o posicionamento. É como a sua empresa decide ser reconhecida ou competir ou participar de um mercado, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar aí muitos negócios, as referências de preço que podem trazer para a gente. Quando eu ouço que um negócio vai lá antigamente tinha, não sei quanto que é hoje, mas loja de R$1,99, o que isso me remete? Né? Quem quiser escrever, colocar aí nos comentários, pode colocar para a gente poder ir. O que remete uma loja de R$1,99? Produto barato, né? Então, coloca aí para a gente, produto barato, R$1,99. Eu posso ter produtos diferenciados, eu pego assim uma caneta Montblanc, que custa, sei lá, R$2.000, R$3.000, R$5.000. O que nós estamos falando desse preço? A gente está falando que a caneta, ela tem uma função básica, que é escrever, mas ela tem uma função diferente. Quando eu falo que uma caneta Montblanc custa R$3.000, R$3 ou R$5.000, o que eu estou comunicando nessa estratégia? Que é um produto diferente, que é um produto direcionado para algumas pessoas, que é um produto de exclusividade. Então, a função preço, a forma como você coloca o preço dentro da sua estratégia, ele também comunica como você quer ser visto no mercado. Então, isso é muito importante. E hoje nós estamos fazendo uma live para falar sobre precificação, entender por que muitos empresários erram na hora de fazer a precificação, não remuneram adequadamente o seu negócio e, por final, acaba fechando ou fracassando no seu empreendimento. Tá? Então, nós falamos aqui das funções básicas de preço e agora vamos entender um pouquinho sobre métodos de precificação. Você já deve ter ouvido que existem diversos métodos de fazer a precificação. Eu vou falar aqui alguns deles, vou trazer 5 formatos para a gente conversar um pouquinho sobre eles, né? Os principais métodos de precificação, como a gente conversou, são, eu vou trazer alguns aqui para você. Então vamos lá. O primeiro método é o markup, né? Todo mundo já ouviu falar de markup. Markup, eu pego lá o custo do produto, crio lá um fator, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, aplico aquele valor pelo produto e ponho ele para vender. Então lá o meu produto custa R$10, eu pego, compro a 10, vou vender a 40, pego lá, multiplico por 4 e assim eu aplico a forma de precificação. Muito simples, muito básica, muita gente faz isso, mas é uma forma de precificação perigosa para você. Por quê? Ela é uma precificação que tem uma visão empírica das coisas, né? Então, a gente nunca sabe se realmente 3, 4, 5, 2 vai remunerar o produto, né? Então, vai remunerar aquelas outras coisas que nós falamos. Aparentemente, eu estou fazendo que é 4 vezes o custo do produto, mas será que essas 4 vezes é suficiente para cobrir aquelas outras funções que o preço tem que fazer? Então, o markup é muito utilizado, mas a gente precisa tomar cuidado para fazer isso, porque ele não garante que você tenha um negócio
remunere adequadamente o seu negócio. Então é importante entender os outros pontos que estão lá, os custos fixos, os custos variáveis, entender bem aquela parte antes de você aplicar o mercado. Pode ser usado? Pode, mas com cuidado, né? Você precisa saber adequadamente sobre isso. Hoje, para vocês terem uma ideia, mais de 80% de negócios de varejo utilizam a ideia do markup. E precificam e tem dificuldade para entender essa parte de custos e poder entender a forma correta de colocar preços nos produtos. Então, muito cuidado para usar o markup como metodologia de precificação. Outro método que a gente gostaria de falar, que eu vou trazer aqui para vocês, é o baseado no concorrente. Então, tem muita gente que fala assim, meu negócio tem que disputar com o meu concorrente, né? Então, eu tenho um mercado, o meu arroz custa lá R$12, o concorrente tem 11, eu tenho que vender ele a 11 também, ou R$10,99, eu vou entrar na briga de preços pelo cliente, né? E isso é uma estratégia também perigosa para você adotar, simplesmente adotar uma precificação com base no concorrente. Por que isso? Porque as empresas são diferentes. E o preço que o seu concorrente pratica tem a ver com a forma como ele compra, com os custos que ele tem, os custos de operação, e a forma como ele decidiu competir naquele mercado. Então, simplesmente copiar ou trabalhar para competir em cima de preços pode ser muito perigoso para o seu negócio, porque se o seu concorrente tem custos menores do que você, ao você baixar os seus custos, você vai estar incorrendo em prejuízo, e isso pode te matar no longo prazo. E isso aconteceu exatamente com um cliente nosso, a gente estava conversando aí recentemente sobre isso. Nós fizemos um trabalho com eles de ajuste de precificação, de entendimento de margem de produtos, eles colocaram os produtos para rodar uma nova forma de precificação, um novo posicionamento lá na cidade onde eles atuam, e aí o mercado deles começou a crescer em faturamento, trazer mais clientes, melhorar os serviços, e foram crescendo em termos de faturamento. E aí, 2 semanas atrás, ele ligou, Alexandre, Tortorelli, estou preocupado aqui, porque acontece que os meus concorrentes estão trabalhando com preços muito difíceis para eu participar. Por quê? Os preços que eles estão praticando são os preços que eu compro. Falei, cara, então não adianta você ficar praticar os mesmos preços que eles, né? Isso vai te matar no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo. Então, como é que eu vou insistir numa estratégia que vai me matar no curto prazo? Esses concorrentes são concorrentes grandes, que tinham condições de comprar as mercadorias com preços melhores, entenderam que ele estava crescendo e começaram a trabalhar, pressionar o preço para ver se ele conseguia, para pressionar e esmagar aí a concorrência. Então é muito perigoso, não é o caminho simplesmente passar a adotar os mesmos preços que o concorrente faz, porque ele faz, né? Se ele tem custos menores que o seu, isso pode ser suicídio para o seu negócio. Qual a saída? Evidentemente, fazer a lição de casa, olhar para os custos, trabalhar nos custos fixos, nos custos variáveis e pensar alternativas de se posicionar de uma maneira diferente no mercado. Então, precificação baseada em concorrência é muito perigosa. Se você não tiver um bom controle da tua operação, do que acontece no seu negócio, é muito perigoso também adotar uma precificação com base no concorrente. Outro método que eu queria falar para vocês é a forma da precificação baseada em lucro, né? O que é precificação baseada em lucro? É muito parecida com a precificação baseada no markup. A diferença é que a gente define um percentual de lucro que a gente quer ter em cada produto. Eu quero ter 20% de lucro, quero ter 30% de lucro, então eu vou pegar aquele produto, o custo dele, e vou agregar um valor de lucro para o meu negócio. Existem os cálculos certos para você fazer isso, uma metodologia para você aplicar, mas também tem um problema aí, porque quando a gente aplica simplesmente essa metodologia, a gente incorre na mesma situação do markup. Eu não sei se aquele valor de lucro que eu estou colocando ali é suficiente para eu pagar os meus custos ou remunerar a minha empresa adequadamente, né? E muitas das vezes a gente acaba atribuindo um valor de custo fixo, de repente, para criar um produto, coloca uma margem, mas a gente não sabe realmente se aquele custo está certo para você fazer isso. Então é muito perigoso também adotar
uma estratégia de precificação baseada simplesmente no lucro. Depois tem a minha preferida, né, e que também é a da mais recomendada aí no mercado, que é a estratégia de precificação baseada em margem de contribuição. Né? O que é a margem de contribuição? A margem de contribuição é o valor que sobra quando você tira do preço os custos variáveis. Então, vamos pensar que as empresas, elas têm que vendem os mesmos produtos, elas vão ter preços semelhantes, custos semelhantes nos mesmos produtos, né? Se os produtos são similares. E aí a diferença de precificação é que vai trazer para você qual é o lucro que você vai ter em cima do custo variável, do custo de execução. Né? Então, quando você tem o preço menos o custo variável, você tem a margem de contribuição. Então, você tem uma visão mais clara daquilo que o seu produto está entregando de remuneração. E a margem de contribuição, ela tem esse nome, porque ela tem como responsabilidade contribuir para pagar os demais custos da sua operação, seus custos fixos, lucratividade, remunerar o empreendedor, trazer, comunicar estratégia, enfim, e trazer lucro para o seu negócio. Por que ela é mais clara para a gente trabalhar? É uma metodologia que é mais ajustada para você poder praticar. Porque você sabe exatamente quanto que está em cada produto, cada item, quanto que você está tendo de margem de lucro ali. Inclusive, se você precisar fazer um trabalho de desconto, de promoção, de estratégia comercial diferenciada, você sabe exatamente até onde você pode ir. Então, isso faz bastante diferença para você agir de maneira rápida e de maneira assertiva para trazer o seu negócio, deixar o seu negócio competitivo e poder vender mais nos seus produtos também. Muito bem. Essas são 4 estratégias, né, importantes de montar a precificação. É muito importante também pensar o seguinte: quando a gente vai adotar um método de precificação, a gente precisa tomar muito cuidado ao decidir o que a gente vai adotar. Porque se eu não tenho um bom conhecimento, um bom entendimento de cada componente que a gente comentou, de custo fixo, custo variável, despesas variáveis, se eu não tenho um bom entendimento disso, chutar um preço ou colocar uma estimativa de preço porque eu acho ou porque eu acredito que seja a melhor situação a fazer, ela pode trazer 2 problemas. O primeiro, né, o óbvio que a gente vem falando aqui, é não remunerar seu negócio e você ter prejuízo, né, e atrapalhar o seu negócio e você finalmente não ter condições de sobreviver praticando aqueles preços. E o segundo, que é quando você erra a mão e coloca o seu preço muito além do mercado. E aí você perde competitividade, né? Então, os seus concorrentes ou seus clientes vão deixar de procurar os seus produtos porque eles têm um preço que está além daquilo que o mercado pratica. Então, é muito sensível, é muito detalhado, é muito cuidadoso o trabalho de precificação, para você ajustar preço e colocar o preço mais adequado para a estratégia que você quer cumprir. E em negócio de valor, esse é um dos temas que a gente vai trabalhar, né? Então, a gente trabalha, a gente senta com o empresário para entender como é que a gente vai querer ser percebido como empresa, né? Como é que a gente vai utilizar, aterrissar uma estratégia de posicionamento, de reconhecimento do mercado, e então adotar qual é a melhor preço, a melhor forma de preço para a gente colocar no nosso negócio. Eu falei que eram 5, né? Eu falei de 4. Eu vou falar aqui da 5ª estratégia, né, de precificação. Não vou dizer que é um método específico de formação de preço, mas posso dizer que ele é um complemento à metodologia de margem de contribuição. Né? É uma forma de você potencializar ainda mais a margem do seu preço, poder esticar o seu preço mais e aumentar assim, a rentabilidade daqueles produtos que você tem e, consequentemente, aumentar os seus lucros também. Mas isso também tem que ser feito com bastante critério, né? Que é o custo, a precificação baseada na criação de valor versus qualidade percebida. Então, vamos entender um pouco o que seria isso. Criação de valor com base em qualidade percebida. Eu comentei há pouco sobre o preço de uma caneta Montblanc, lá de 3 mil, 4 mil, 5 mil reais. Se você pegar uma caneta Bic e uma caneta Montblanc, elas têm a mesma função básica que é escrever. Né? E por que um consumidor se dispõe a pagar
R$ 5.000 por uma caneta Montblanc, ao invés de comprar uma caneta Bic, sei lá, por R$1,50, R$1, né, alguma coisa nessa linha. Porque o cliente que vai buscar uma caneta Montblanc, ele está procurando algo mais do que a função primordial ou principal daquele produto, né? E a Montblanc soube entender essa necessidade, soube entender o que ele está procurando e traduzir isso em valor, né? Então ele traz, a caneta Montblanc é uma joia que escreve, né? Então, e o cliente que a Montblanc decidiu colocar, ele está disposto a pagar esses 4, 5 mil para ter uma caneta, porque ela simboliza muito mais do que simplesmente um objeto de escrever. Qualidade percebida em valor e qualidade percebida, ela tem a função de criar valor e, junto com o valor, permitir que você possa aumentar ainda o preço do seu produto. Muito cuidado aí, porque quando você faz isso, você realmente tem que comunicar e tem que ter uma qualidade percebida pelo seu cliente, que ele se disponha a pagar aquilo que você está pedindo, porque ele percebe que aquilo que você está vendendo como qualidade faz sentido para ele e é aquilo que ele anseia e por isso ele está disposto a pagar mais. Então, essas são 5 metodologias aí para você poder trabalhar no ajuste de preço, que tem as funções de cobrir os custos, cobrir as despesas variáveis, produzir lucro, remunerar o seu negócio e comunicar o seu posicionamento de negócio. Então, se você quer trabalhar para o seu negócio e estabelecer uma estratégia de se posicionar com valor, estabelecer um melhor critério de precificação para ele, é importante que você entenda toda a sua operação com bastante detalhe, para entender aquilo que realmente impacta nos custos fixos, nos custos variáveis, e então estabelecer qual é a melhor estratégia de precificação para o seu produto. Lógico, também precisa fazer pesquisa de mercado, saber como que a sua empresa está, se ela está dentro do mercado, se ela não está, para que você também, como eu disse antes, não esteja nem tão além, não tão aquém, e possa colocar o preço justo para aquilo que você pretende para o seu negócio. Legal até aí, gente? Bacana? Muito bem. E falando disso, vamos entender quais são os maiores erros de precificação, né? O que os empresários mais erram, né, na hora de fazer a precificação e por isso que eles têm problemas. Então vamos entender. Eu falei para vocês sobre o caso do supermercado, né? O nosso cliente lá achou que ele tinha que seguir a concorrência e trabalhou com o preço, batendo pau a pau com a concorrência. E o que acontece é que o concorrente compra os produtos, né? Ele está praticando o que ele disse, estão praticando os preços que eu pago nos meus fornecedores. Imagina, como é que eu vou remunerar meu negócio, né? Então eu vou simplesmente tirar daqui e colocar lá, e tudo que gira na minha operação para poder ofertar aquele produto não está sendo pago. Então eu estou morrendo como empresa, no curto prazo, estou sendo sufocado em termos de custo. Então eu tenho que trabalhar de outra forma, não posso simplesmente adotar esse modelo de copiar o concorrente diretamente. Eu falei que ia trazer um outro exemplo para vocês, né, de um cliente que nós trabalhamos também, que tinha a estratégia de produzir um markup. Então, esse cliente era uma empresa de serviços. Às vezes a gente acha que fazer precificação de serviços é mais difícil, ou mais fácil, enfim. Mas como que a gente vai fazer o preço do serviço? Então, era uma empresa que fazia serviços de manutenção de empilhadeiras, né? Então eles tinham os técnicos de manutenção, eles alugavam empilhadeiras, né? Aqueles equipamentos que elevam carga nos supermercados, nas fábricas, né? Então eles tinham uma empresa de aluguel desses equipamentos e faziam manutenção. E aí a manutenção deles era programada, feita lá no cliente, o cliente chamava, então disponibilizava o técnico para ir até o cliente, executava o serviço, cobrava as peças, o custo da mão de obra, enfim, e voltava para casa. Então nós começamos a discutir sobre como era feita a precificação desse item. Falei, cara, quanto é que você está cobrando por hora, ou quanto é que você está cobrando o serviço de manutenção do seu cliente? Eu cobro R$120 de mão de obra para fazer manutenção. R$120 parece bacana, né? Não, R$120 está tranquilo. Falei, por que está tranquilo? Não, porque eu faço a conta aqui, o custo da hora do meu técnico é de R$15.
R$ 120 por R$ 15, aparentemente você está cobrando bem, né? E como é que funciona isso, né? Você dá serviço até onde? Eu dou serviço aqui até Piracicaba, Mojimirim, enfim. Então, quanto tempo o seu técnico leva para ir daqui até o cliente mais distante? O cliente, o raio que a gente definiu, ele vai até 1 hora. Ok. Então, ele gasta 1 hora para ir. Quanto tempo ele gasta normalmente para fazer o serviço? Ele vai gastar 1, 2 horas para fazer o serviço. Legal. E para voltar mais 1 hora, então, nós estamos falando que ele vai ficar 4 horas a serviço do seu cliente, certo? Certo. Bom, 4 vezes 15, que é o custo da hora dele. Legal, R$ 60, 120. Parece que tá bom, né? Está sobrando R$ 60 para esse trabalho. As peças são cobradas à parte, enfim, parece que está legal. E aí eu fui entender como é que funcionava melhor, e ele disse o seguinte, que o técnico nunca vai sozinho. Como ele não vai sozinho? Normalmente o dono vai junto, né? Mas o dono trabalha também? Não, o dono também trabalha. Ele vai lá e faz o serviço junto com o técnico. Certo. E quanto que custa a hora do dono? Não, o cara é o dono. Mas ele não custa? Custa, né? Então, mas é preciso que vá uma pessoa junto? Pode ser um outro técnico? Pode ser um outro técnico. Então nós estamos falando que aquilo que era de pelo menos R$ 15 por hora, dobrou para 30. Então, quando você pega 2 técnicos por 4 horas, a gente estava falando de 60 de um técnico, 60 de outro, R$ 120, acabou o preço que ele tinha colocado. Olha só, por falta de entendimento desses detalhes na hora de precificar. Então ele entendeu, cara, você não está ganhando dinheiro fazendo isso. E se o seu técnico gastar mais de 1 hora para ir para o lugar que você tem, você está levando prejuízo. E aí ficou com aquele olho que a gente chama de olho de Mônica, né? O cara abre o olho assim. Nossa! E aí a gente tem que fazer todo um trabalho, então, de ajustar a precificação e entender qual é a melhor forma de fazer. Tudo isso porque eles não entendiam essa base de precificação aí. Então, vocês viram 2 exemplos, um de copiar o concorrente, outro de aplicar simplesmente a markup. E quais estão os erros aí? Copiar simplesmente, não entender de custo variável, o que está exatamente associado à execução daquele trabalho. Então, para você que tem um negócio que precisa entender melhor isso, é preciso mergulhar no seu processo, entender realmente o que é usado efetivamente na execução do seu produto, na execução do seu serviço, para definir o que é custo variável. Não entender os custos fixos, o que é o custo fixo? O que eu tenho lá de estrutura que precisa ser remunerado, como é que eu vou ratear isso dentro dos produtos, como é que eu vou remunerar isso para poder ter lucro. Então tem método para fazer isso. Não remunerar o trabalho, então que ele falava, o dono não tem preço, porque ele é dono. Lógico que tem. E como é que eu coloco preço no serviço do dono? Olha só. Então a pergunta que a gente faz é assim, se você tivesse que colocar um técnico para fazer esse trabalho, quanto que você precisaria pagar para ele? O melhor técnico, a melhor função para fazer esse trabalho que você tem. Eu não sei como remunerar o dono, eu vou pensar o seguinte, eu não vou fazer mais isso, amanhã eu vou colocar uma pessoa para fazer. O melhor técnico para fazer isso. Quanto custaria o salário dele? Aplica esse fator para você saber quanto seria a remuneração do dono. Legal? Então, essas são coisas que precisam ficar claras aí, e se a gente não entender bem, não trabalhar bem nesses detalhes, a gente vai errar na precificação e não vai também remunerar adequadamente o negócio. Outro ponto importantíssimo, que é negligenciar custos. Olha só, outro cliente que a gente nós atendemos também, chegamos lá e falamos, olha, meu problema é o seguinte, eu estou crescendo minhas vendas, mas não estou vendo o lucro crescer da mesma maneira. Legal, vamos entender o que está. E aí começamos a fazer essa lição de casa. Vamos separar o custo variável, vamos separar o custo fixo, vamos lá, qual é o prolabore, o que tem, o que não tem. E começa a aparecer algumas coisas aí, quem é empresário vai entender isso. Aí está lá, consórcio de veículo. O que é esse consórcio de veículo que está sendo pago aqui? É o carro do filho do dono. Mas ele trabalha aqui? Não. E por que está sendo pago aqui pela empresa? A empresa é minha, eu pago como eu quiser. Não, claro que pago como quiser, mas ele está sendo colocado como custo da empresa e não é da empresa. Então, essa é outro ponto importante que o empreendedor precisa entender, o dono da empresa precisa entender, que é separar aquilo que é da vida pessoal
da vida da empresa. Eu posso pagar, a empresa é sua, você tem o dinheiro, você tem o direito de pagar o que você quiser. Só vai colocar no lugar correto para você poder apurar os resultados certos do seu negócio. Então, se você mistura as despesas pessoais com as despesas da empresa, às vezes você vai ter uma percepção de que a empresa não é lucrativa, quando, na verdade, você que está tirando dinheiro além daquilo que precisaria tirar para o seu negócio. Então, muita atenção na hora de fazer isso. Onde eu vou colocar essas coisas? Eu tenho que tirar essas coisas do custo fixo, dos custos que foram atrelados. Quem é o último a receber? É o lucro. Né? Como eu sou dono, eu posso ter lucro. Né? Então, assim, vou pagar isso com o lucro do meu negócio. E aí sim você separa o que é desempenho do negócio com as despesas pessoais e você passa a entender que a empresa realmente é saudável ou não. No caso, quando a gente fez toda essa separação, nós vimos que o negócio deles era muito rentável, mas que foram levados aí por diversos motivos a começar, que a gente brinca aí, de extorquir a empresa, pagando despesas que não eram da empresa, dentro das contas da empresa. A única coisa que a gente tem que fazer é tirar isso, né? Colocar ali na base do lucro, na retirada de lucro, e aí então você começa a entender o que é saudável no seu negócio. E lógico, também um puxão de orelha aí para poder maneirar um pouco nessa parte de custo, tá certo? Para poder garantir a rentabilidade. Porque o lucro tem uma função importante também no negócio, que é você aplicar na sua empresa para reinvestir, para ela crescer. Porque a empresa que não lucra não se reinventa, não se reinveste, vai ficando para trás e perde espaço para o concorrente e morre. Então é importante que a sua empresa tenha lucro, ela merece o seu esforço e você também. Muito bem. Então, falando isso, né, depois que a gente falou dessa questão dos erros da precificação, o que a gente pode falar? Como que eu posso tornar a precificação do meu negócio mais atrativa? Vamos ver? Primeiro, evidentemente eu vou fazer pesquisa de concorrência. Lembra que a gente falou? Se o meu preço estiver muito alto, eu estou fora do mercado, porque os clientes não vão buscar os meus produtos que vão ter uma percepção de produto caro. Se eu estiver muito abaixo, eu estou perdendo a oportunidade de ter rentabilidade, não estou remunerando o meu negócio, provavelmente eu vou ter prejuízo. Então, importante fazer pesquisa, saber que segmento você está, quem são as empresas que concorrem com você naquele segmento, pergunta para os seus clientes, vamos entender o que está ali, para saber como são os preços que são praticados, para você ter uma noção do que acontece naquele mercado. Tá? Mais do que isso, vai entender o que os seus concorrentes fazem de diferente. Além de preços, né, eles trabalham só com preços, mas o serviço deles é péssimo, o atendimento é ruim, a loja é bagunçada, o cliente vive reclamando que recebe produto errado, enfim. O que você pode trazer de informações sobre a forma como o seu concorrente opera? Talvez aí tenha uma oportunidade para você fazer algo diferente. Né? E aí, então, pegar o seu cliente, pegar o cliente, do seu concorrente, por algum aspecto que hoje não esteja muito legal para ele, ou que o seu concorrente não esteja atendendo. Então é importante você entender isso. Pesquise, vai entender o que você pode oferecer de diferente. Segundo ponto, empreendedor, dono de negócio, precisa entender de custo fixo, de custo variável e de produtividade. Né? O que é produtividade? É quanto eu posso utilizar do meu recurso, o máximo que eu posso usar do meu recurso para entregar produto. Então, ele tem uma relação de variação. Quanto mais eu consigo utilizar dos recursos que eu tenho, pensa numa máquina que produz 10 peças por hora. Né? Se eu preciso produzir 10 peças por hora e a máquina produz 5, e eu não consigo produzir as 10, eu vou ter que comprar outra máquina para poder produzir as 10. Então, é um custo adicional. Agora, se essa máquina produz as 10 peças, quanto mais eu consigo produzir dela, aquele custo é minimizado. Então, eu consigo ter um custo menor, custo relativo menor do meu produto, do meu serviço. Enfim, isso é o conceito de produtividade. A gente extrair o máximo do recurso que a gente tem e isso cria um custo mais relativo mais baixo. Então, é importante entender esses conceitos de produtividade. Terceiro ponto, estabelecer um posicionamento diferenciado. Né? Como eu disse, você vai pesquisar o seu concorrente, então você sacou lá que os clientes vão na loja dele porque o preço é bom, o preço é barato, mas os caras odeiam o serviço que o cara tem, o atendimento que ele tem, o prazo é ruim, a forma de pagamento é péssima, mas o cara vai porque ele está ali buscando preço.
Será que se você entregar alguma coisa diferente daquilo que o seu concorrente não faz, seu cliente não estaria disposto a pagar um pouquinho melhor para ser melhor atendido? Então fica essa pergunta para você entender. A gente está falando só de um serviço, só de um atendimento, mas quantas outras coisas a gente pode olhar no negócio, se apropriar para nosso negócio, para nossa empresa, que tem a percepção do negócio, do cliente, que o cliente consiga perceber essa diferença, e a partir daí, então, eu possa começar a acelerar um pouquinho o preço, porque o cliente está disposto à comodidade, a receber mais. A gente está vendo na pandemia quantas pessoas mudaram o seu hábito, né, de compras. Então, hoje, quantas pessoas não voltariam mais para o supermercado? Né? Fazem suas compras, o supermercado entrega em casa, tem uma taxinha que eu pago lá, mas essa taxinha que eu pago para o mercado, cara, o risco de eu bater o carro, de alguém arranhar meu carro, ter que pagar o estacionamento, ou não ter onde estacionar, enfim, o custo da comodidade para mim vale a pena. Então eu estou recebendo um valor adicional, olha só. E aí eu estou disposto até a pagar um pouquinho mais para ele para ter essa comodidade. Então vejam, são coisas, aspectos tênues, aspectos simples, coisas de detalhes que você pode olhar para o seu concorrente, ver aquilo dos seus clientes, aquilo que eles não estão satisfeitos, e se apropriar para o seu negócio. Falei, escuta, vem cá, porque o meu negócio faz alguma coisa diferente do que aquilo lá. Ah, é? Mas custa um pouquinho mais. Está disposto? Cara, lógico, se isso me satisfizer as necessidades, talvez ele venha trabalhar com você. Legal? O que mais? Bom, então eu fiz essa pesquisa, né, de diferenciais daquilo que o cliente não me atende, e passei então a incorporar no meu negócio. Mas adianta simplesmente colocar no meu negócio e esperar que cada um fique sabendo? Não, a gente tem que comunicar isso. Né? Então, também tem uma estratégia de comunicar. Essa estratégia, lembra? Na questão dos preços, então eu vou colocar, meu preço vai comunicar a estratégia, e a estratégia, essas diferenças que eu vou estabelecer para o meu negócio, elas precisam ser comunicadas. Né? Eu preciso saber falar isso para o meu cliente, para que ele fale, opa, tem alguém fazendo alguma coisa diferente que eu quero conhecer, e aí eu passo a fidelizar esse cliente. Então, tem uma relação, um relacionamento que precisa ser feito com o seu cliente, para que ele entenda esses aspectos diferenciados do seu negócio, e aí então ele troque seu concorrente por você. Então, existem várias questões aí que a gente pode ir trabalhando para tornar o seu negócio mais atrativo. E também tem uma técnica muito utilizada, que é a técnica de ancoragem. Né? O que a gente fala de ancoragem? Tem um método muito simples, né? Que a gente está acostumado a ver. Por que a gente vai nos lugares, as coisas eu falei no início da transmissão aqui. R$1,99, R$2,99, R$3,99, R$29,99. Por quê? É uma técnica de ancoragem. Né? As pessoas o nosso cérebro tende a entender que aquele preço não é 30, é 29. Ainda que seja R$29,99. Quando era criança, né, as pessoas, quantos ouviam? Mãe, custa só 29, não custa 30. Aí você ia olhar, 29,99. Mas a percepção de valor, né, que é trazida para o cliente, ela traz uma percepção de vantagem. O cérebro entende dessa maneira. Essa é a forma mais simples. Então, esse tipo de comparativo, né, é importante você colocar para o cliente, para que ele tenha uma forma de criar um comparativo com as coisas e falar, não, isso aí realmente não é caro, é um investimento que vale a pena ser feito, ou se isso for de uma viagem, ou, enfim, a gente falou de um custo, mas pode ser uma viagem, pode ser a compra de um carro, pode ser a compra de uma bicicleta, enfim, o que for, você estabelecer padrões de comparações para que ele entenda que aquele valor realmente não é tudo aquilo que na primeira percepção ele teve, falou, nossa, é caro. Caro comparado a quê? Né? Então a gente passa então a trazer essas informações adicionais. Bom, gente, nós estamos chegando aqui ao final dessa live, né? Como eu disse, a gente quer levar para você, empresário, dono de negócios, ferramentas, dicas práticas para você aumentar as vendas do seu negócio, trabalhar na relação das receitas, maximizar as receitas e, ao mesmo tempo, adquirir competências para você poder trabalhar na gestão de custos. E, então, tornar essa relação, receitas e custos, mais positiva possível para gerar lucro para o seu negócio. E nós falamos que preço exige metodologia e conhecimento aprofundado da dinâmica do negócio, então você precisa entender a fundo os detalhes do seu negócio. É importante construir
a margem de contribuição dos produtos e trabalhar com essa visão para você calibrar os preços do seu produto. Falamos sobre criar valor para maximizar a rentabilidade do produto, né? Então, olha só, são práticas importantes para você adotar no seu negócio, para você ir melhorando a rentabilidade e os lucros. Criar valor para maximizar a margem e a precificação. Controlar custos e precificação, controlar custos e produtividade, para reduzir aquela relação de custo, entender onde é que você está gastando dinheiro, para você poder maximizar lucro. Então, olha só, são 1, 2, 3, 4, 5 pontos importantes que hoje você sai dessa live, que se amanhã você começar a pensar nesses aspectos, e começar a aplicar no seu negócio devagarinho, você vai começar a perceber os resultados no seu negócio.